Uma. Pode ir na sequência, Beth, dos Tá. arquivos mesmo. Uhum. Então vamos lá, vamos para 139, tá? Uhum. Prontinho, tá na tela. Consegue deixar maior? Acho que já vai. Ficou maior? Uhum. Tá ótimo. Então tá, agora a gente está falando de um homem de 45 anos que já tem uma história de úlcera gástrica e é admitido no pronto-socorro depois que apresentou febre, uma dor abdominal difusa e confusão mental nas últimas 12 horas. No exame físico, a gente tem um paciente com a pressão baixa, de 8 sistólica, com uma frequência cardíaca aumentada, uma respiratória também aumentada, está febril e com abdômen difusamente doloroso com sinais de peritonite. Um laboratório com lactato aumentado, com leucograma aumentado com desvio, com eletrólitos ali com muito sutil alteração e hemoculturas pendentes. E aí ele pergunta: qual o diagnóstico mais provável e quais achados clínicos e laboratoriais sustentam essa hipótese? Então, isso a gente vê com alguma frequência, né? Baseado nesse caso que não está descrito, o que esse paciente tem e como que a gente justifica isso. Eu vou fazer em cima da resposta que vocês deram, de quem enviou aí para a Beth, para a gente tentar ir discutindo já em cima dessa resposta e depois bater com o gabarito. Quer que já Então, ponha, resumindo, então? só para fazer um resumo antes. Então, resumindo, a gente tem um paciente. Vocês querem botar no chat alguma coisa? Também a gente pode fazer assim. A gente tem um paciente com história de úlcera gástrica, com uma dor com peritonite de início relativamente súbito e que chega febril, hipotenso, taquicárdico, com um laboratório alterado para parte inflamatória e infecciosa. Já espero que todo mundo aqui no grupo tenha em mente uma possibilidade de diagnóstico e como que a gente justifica isso daqui. Vamos ver como que o colega colocou. Tá. Perfeito. Colocou até como diagnóstico sindrômico, colocou a sepse secundária, eu já misturei com o que está respondido no chat. Colocou como diagnóstico mais provável ser um abdômen agudo perfurativo, sempre considerar isso num paciente que tem essa dor súbita com peritonite, né, e ainda mais com essa história de úlcera gástrica, então a questão já entregou isso para a gente assim de bandeja. Por úlcera perfurada. Então, essa, para mim, é a principal hipótese diagnóstica. Aí, o que justifica isso? Achados clínicos. Um fator de risco importante, que é a história prévia de úlcera gástrica. E agora, para mim, seriam os sinais de inflamação sistêmica e de infecção, que aí vai entrar a febre, a dor com peritonite, o fato desse paciente estar com sinais de choque, né? Provavelmente é séptico, então ele está hipotenso, ele está com essa febre, ele está taquicárdico. No exame físico, a peritonite, igual eu falei. E aí, no laboratório, o que a gente tem? Um lactato elevado, né, que sugere realmente reforçar a sepse, e um leucócito com leucocitose com desvio. Esses são os mais importantes. O resto entra como complementar, que é a alteração de sódio e tudo mais, já seriam alterações mais associadas até com a possível acidose que esse paciente está apresentando. Alguém pensou em uma coisa diferente? Deixa eu abrir agora com o chat. Eu achei a resposta muito boa. Abdômen agudo perfurativo, por úlcera péptica, história prévia de úlcera com sinais de peritonite. Aí, Rodrigo, só lembrar que ele pede os laboratoriais também. Então, incluir aqueles sinais de infecção, inflamação sistêmica que a questão já dava para a gente. Sempre esquecer, não, sempre esquecer, não, sempre se lembrar de ver as duas perguntas dentro da pergunta, tá? Para não esquecer mesmo isso daí. E aí sim, Neilton, provavelmente é uma sepse secundária à peritonite, mas eu não colocaria isso como diagnóstico principal. Esse paciente com certeza está séptico por conta da hipótese mais provável que é o abdômen agudo perfurativo. Beleza. Olha, qual que é o nome de quem perguntou agora se colocar só úlcera péptica perfurada? Eu considero como uma resposta suficiente para quando a gente está fazendo uma prova em geral. Agora, se eu estou fazendo uma prova que não tem limite na justificativa e que a complementação disso com o diagnóstico sindrômico, por mais que ele não tenha especificado, não vai me fazer perder nada, falando-se de NEP, né? Eu complementaria.
talvez você possa começar, que para mim é o mais específico, é você falar que é uma úlcera péptica perfurada. Então, você pode colocar entre parênteses abdômen agudo perfurativo. Eu escreveria exatamente dessa forma que eu estou sugerindo a vocês. E já seria mais do que suficiente, tá, Larissa? Eu faria assim. Não sei se a banca consideraria, porque eles colocaram no gabarito, não como se tivesse que colocar assim. Como não está descrito como sindrômico, a gente até já discutiu isso aqui antes. Eu complementaria dessa forma, que não está errado de maneira alguma, e é uma prova que tem exigido alguns detalhes nesse sentido. Mas o diagnóstico principal é essa perfuração da úlcera péptica. Colocar só úlcera péptica que não seria uma opção, estaria errado mesmo. Qual que seria a nota aqui, Mônica, para a resposta? Para Vale quatro farmacocolega, pontos. eu daria 4 pontos. Eu não vejo tendo faltado nada. Vou até bater com o que eu tinha colocado, mas a história, a febre, dor e confusão, que a confusão sugere sepse, então falou da hipotensão, falou de outras coisas que sugeririam essa sepse, então a princípio sinal de peritonite. Não chegou a falar a palavra sepse aqui, né? Eu acho que ele não botou. Então, às vezes, perderia alguma coisinha nisso daí, tá? Não é o principal, mas não seria cheio. Porque, não que ele peça a sepse, mas quando ele pede para você explicar da maneira laboratorial essa hipótese, é justamente mostrando que, tipo, o abdômen agudo perfurativo por si só, ele não dá leucocitose com desvio, não dá confusão mental. Só que ele dá uma inflamação sistêmica e uma infecção por causa da translocação dessas bactérias de dentro do estômago, que vão fazer esse paciente ter esses sintomas que justificam o diagnóstico. Então, eu colocaria que essas alterações, tipo, de lactato, do choque séptico em si, né, da hipotensão, são justificadas por uma associação inflamatória infecciosa junto. Acho que faltou complementar com isso. Seria um detalhe. Talvez tiraria 3 pontos aí, sabe? Ficaria com quanto? Com 3? Eu acho que eu daria 3. Porque explicou tudo, só não colocou na caixinha da sepse, assim. E é bem reforçada essa possibilidade quando mostra esses dados de exame físico e tudo mais. Vamos dar uma olhada no O nosso. carnal, a ordem alteraria, teria algum problema? Não, na verdade, Priscila, ficaria até redundante se você colocasse da forma que você colocou. Por exemplo, úlcera péptica perfurada. Se ela é perfurada, eu já não estou falando de um abdômen agudo inflamatório, estou falando de um abdômen agudo perfurativo, né? Então, é uma redundância que não daria, não te descontaria em nada. Então, não levaria essa parte tão a sério, porque eu acho que faz todo sentido. Igual eu falei, para mim, a principal resposta de diagnóstico é falar que é uma úlcera péptica perfurada. Não, às vezes você colocar levando um abdômen agudo perfurativo é meio óbvio isso, sabe? Então você pode escrever dessa forma, porque igual eu falei, é INEP, você não vai perder ponto em botar. Tanto você pode botar entre parênteses, então é só uma forma de expressar. Começar falando o diagnóstico mais provável é abdômen agudo perfurativo, foi até a forma que apareceu no gabarito também, que a Beth vai botar em seguida, e que eu não acho que seja uma regra. Eu até acho mais fácil o meu raciocínio me falar que é uma úlcera perfurada e que isso se classifica como um abdômen agudo perfurativo, tá? Eu fico mais confortável em botar o outro também na frente. Apesar da gente sempre fazer quando a gente vai fazer o raciocínio clínico, a gente começa pelo sindrômico e depois fala pelo o mais provável. E uma coisa não anula a outra. Né? Você tem o perfurativo, que é uma síndrome, uma série de coisas que podem fazer o abdômen agudo perfurativo. E aí você direciona isso falando que é uma úlcera péptica perfurada, tá? Então, não acho que nessa questão faria diferente, porque ele te pede o mais provável. O mais provável é que esse abdômen agudo perfurativo tenha sido ocasionado pela úlcera péptica perfurada. Então, eu sempre sou defensora de tentar seguir o raciocínio clínico que a gente já faz habitualmente mesmo. É isso? Priscila. E no gabarito, tem isso. Ele começa falando que o diagnóstico mais provável seria um abdômen agudo perfurativo por perfuração dessa úlcera péptica. Então, como eu falei, vira uma redundância ali, mas tá tudo bem.
e isso fez a peritonite difusa e choque séptico. Então, igual eu falei, se em algum momento você não citar a sepse, eu acho que merecia perder ponto. Mas no diagnóstico em si, mais provável é até a úlcera péptica perfurada. O resto é complementação. Não sei como eles, se eles seriam rigorosos nesse sentido, não dá para a gente saber, mas eu acho que reforça aquilo que a Beth, que eu também tenho falado bastante com vocês, que pelo tempo que a gente tem na prova, você botar mais informações ali, de acordo com o que você fez no seu raciocínio clínico, não te tiraria pontos e às vezes até te faz gabaritar, né? E aí, de achados clínicos, é aquilo que a gente falou, a história de úlcera gástrica, a dor difusa com peritonite, né? Então, isso reforça muito essa possibilidade da perfuração. O paciente hipotenso taquicárdico, sugerindo um choque que, nesse contexto, vai ser um choque séptico. Tá febre, confusão mental, que pode ser pela sepsis também. E os achados laboratoriais que a gente já falou. Então, eu acho que o colega respondeu bem legal isso daí, só reforçaria um detalhezinho de botar a sepse ali, talvez perderia pelo menos um ponto ali sim. Ok. Vamos para o segundo, então. Quais são as medidas terapêuticas iniciais indicadas para o manejo deste caso? E justifique cada uma. Então, chegou para você esse paciente na emergência, o que é que você vai começar fazendo já? Ele tá desorientado, tá com febre, tá com muita dor, e tem uma possibilidade de estar com um buraco no estômago, né? De ter uma perfuração. Então, vamos começar pelo começo, literalmente. Eu quero ver o que o colega colocou, antes de eu começar a falar já a resposta. Podem ir botando no chat também, que a gente bota para ver, tá? Mas, isso aí. Começa deixando ele aqui com a gente, já avisando que ele vai internar. É um paciente, se ele está séptico, a gente tem que fazer uma ressuscitação volêmica importante. Então, a gente vai tentar pegar acesso já, colocar cristalóide, tentar colocar, igual eu falei, bota a maior parte da informação que você conseguiu. Vai botar um acesso calibroso, vai colocar quanto de quê? Então, bota que vai colocar 1000 ml de cristalóide. É importante para esse paciente séptico a gente avaliar essa perfusão periférica? Sim, então, complementarmente a isso, eu colocaria, às vezes, avaliar realmente a resposta de diurese, porque lembra que ele está séptico, ele está chocado. Então, avaliar a diurese para ver como fator de reperfusão tecidual é importante, né, fazer uma monitorização. Então, eu passaria uma CVD também. Corrigir o distúrbio eletrolítico, ok. Uma analgesia, para o paciente estar com muita dor. Antibiótico terapia de amplo espectro, porque a gente está falando de perfuração de uma víscera oca. E o exemplo está perfeito, a ceftriaxona endovenosa. Eu associaria o metronidazol, tá? Eu acho que seria mais correto. Omeprazol em dose plena, então fazer um bolo, se possível, de 80 miligramas, e aí seguido de manter em bomba, né? A descompressão gástrica é possível, sim, é importante, não falaria que é fundamental, mas é importante, principalmente se esse paciente estiver com náusea ou com algum outro problema. E o tratamento cirúrgico, tem que citar que esse paciente vai passar por cirurgia. Uma coisa que eu senti falta aqui nessa resposta é a gente pensar em um exame de imagem. Né? Eu não lembro, acho que no exame. Tem uma pergunta de exame complementar específica, é nesse? Deixa eu ver. E às vezes ele Opa. não respondeu por isso. Exames complementares. Então, pronto. Então é isso. Então, acaba aí mesmo até a indicação de cirurgia. Tá ótimo. Deixa eu ver o que o pessoal botou. Acesso calibroso, 2 periféricos. Dependendo da situação desse paciente, podem ser necessários 2 sim. A gente viu que o paciente está chocado, então eu já pecaria para mais. A hidratação importante nas primeiras horas, antiemético. Eu acho importante fazer essa monitorização de diurese, tá? Já fazer uma sondagem vesical nele também. Não me lembro se isso está no gabarito, mas eu colocaria porque eu acho importante. O antibiótico endovenoso, lembra que ele pediu, pessoal, para justificar cada uma dessas etapas. Então, eu colocaria um comentário na frente de cada uma, né, Hilton, igual você botou aí, internar quando se trata de um paciente com choque, com potencial tratamento cirúrgico, acesso venoso para iniciar uma ressuscitação volêmica, uma melhor perfusão periférica desse paciente, hidratação com 1000 ml de cristalóide, buscando restabelecer essa função hemodinâmica. Tá vendo que tudo que eu tô falando são meio que justificativas bobas, mas que justificam? Então, se a questão pediu justifique, atenta nisso até para responder no chat. Faz isso daqui um treinamento.
uma coisa na frente que você bota, você já justifica aquilo. Antitérmico e analgesia, pois o paciente está com febre com dor. Não é uma bobeira, mas assim, se pede justifique, é a gente falar o que está sendo pedido. Antibiótica terapia venosa, por ter havido uma contaminação de víscera oca, sendo indicado antibióticos de alto espectro, de amplo espectro, como, por exemplo, tá, uma ceftriaxona com metronidazol. Eu acho interessante, a gente tem um padrão do NEP que gosta de nome das drogas e dosagem, então, para antibiótico, acho legal botar, e o encaminhamento cirúrgico. E daí tu colocou todos os tópicos, só justificaria mesmo, tá? E pode botar com gabarito, Beth. Acho que é anterior. Anterior? É a A 2 ainda. É a 2? Ah, não tá na. Ah, nossa, já tô com os anos complementares, desculpa aí. Tá vendo que aí no gabarito ele botou com uma justificativa? Então é isso, reposição volêmica, justificando tudo isso que a gente falou, administração de cristalóide, acho que é a forma com que a gente discutiu está valendo e que o colega colocou lá também. A administração precoce do antibiótico, lembrando que se está séptico, lembra? Antibiótico na primeira hora. Então, essa é até uma forma de justificar também, tá vendo que é diferente da outra que eu falei? Tipo, se o paciente tem sinais de sepsis, a indicação é começar antibiótico o mais rápido possível. Tem várias formas de você falar isso. Não tem, isso aqui não é um modelo engessado. Sempre lembrar disso, até para vocês não ficarem muito nervosos com os gabaritos, sabe? Então, aqui ele nem colocou na justificativa deles um exemplo de antibiótico, mas eu sugiro que vocês coloquem sempre que lembrar e que souber, tá? Aí a descompressão gástrica com a sonda nasogástrica, falando justamente para diminuir a distensão, pensando já no efeito da anestesia, que é um paciente que vai ser anestesiado. A correção dos distúrbios eletrolíticos, que o colega tinha botado no gabarito também, para facilitar, para melhorar esse paciente, para diminuir a acidose e outras coisas que vão acontecer por conta da sepsis, da inflamação importante mesmo. E cadê o que mais? E avaliação para internação com cirurgia emergencial, destacando que vai ser uma abordagem, provavelmente tem uma úlcera perfurada, a gente faz biópsia dessa úlcera cirurgicamente falando, faz a ulcerorrafia e deixa esse paciente internado até a alta. Alguém pensou faria alguma coisa diferente? Quanto à pontuação, achei que essa daqui ficou perfeita, da 2, tá? Tirou 4, então. Na 2, na verdade, só não falaria que ficou perfeita, porque se ele citou o antibiótico, eu colocaria o metronidazol junto aí também. Então, um detalhe, no gabarito eles nem cobraram, mas no meu gabarito eu colocaria o Então, metronidazol junto. Tá, 3,7. pode ser, 3,7. tira um pontinho. Tá bom. Vamos lá, para a terceira pergunta, que sair sim, quais são os exames E a gente já falou complementares? que são os complementares. Então, se a gente tem suspeita, né, de ter uma perfuração, a gente consegue ver isso até de maneira relativamente simples. Um exame simples de imagem, que seria uma radiografia, já consegue ajudar a gente com isso, né? Então, eu começaria falando do exame mais simples, também é uma tendência do INEP, às vezes a gente escrever dessa forma, falar da... Estamos falando que eu estou muito inepta, que seria o raio-x de tórax. É isso. A ideia é essa. Eu não era tanto, eu fui aprendendo a ser à medida que a gente trabalha com ele, né? Você vai entrando no jogo. É jogar o jogo, gente, não tem essa. Então, assim, a gente vai fazer um raio-x, né? Então, pode ser a rotina habitual mesmo, a rotina de abdômen agudo, fazer esse raio-x em ortostase, fazer esse raio-x em decúbito, observar se tem dupla bolha, se tem algum bloqueio, algum sinal obstrutivo, mas nesse caso é para procurar pneu peritônio. E, se disponível, claro, fazer uma tomografia de abdômen. Acho que o exame complementar aqui seria muito mais isso. Você pode falar de laboratório, você pode, aqui mesmo ele já deu alguns sinais para a gente, alguns resultados de laboratório, as culturas já foram colhidas, então, assim, no máximo, eu complementaria com uma gasometria arterial, que ele não colocou, né? Já que a gente está com paciente séptico, complementar com uma gasometria. Acho que o exame complementar, que eu me recordo agora, seria esse, mais importante. Vamos dar uma olhada na resposta. Ó. O que o colega botou? As radiografias, explicou direitinho, tá ótimo. E como tinha justificativa, fez de uma maneira legal aqui. Abdômen posterior em pé deitado, vai observar o sinal de Higler, foi bem completo, eu gostei.
tá? Mais completo que a minha. Se não identificar o pneumo peritônio na radiografia e a suspeita, né, de que seja cirúrgico, seja importante, complementar uma tomografia, que a radiografia, às vezes, ela não vai ver pneus pequenos ou uma coisa bloqueada ali perto do estômago, e a tomografia já consegue dar mais detalhes. Aí aqui ele complementa com uma bioquímica, né, da dosagem de eletrólitos, do lactato para avaliar a gravidade da infecção, amilase lipase para ver comprometimento pancreático. Não muito específico para esse caso, mas como é um diferencial de dor abdominal, pode pedir. Dosagem de creatinina, ureia, monitorização da diurese, as enzimas hepáticas e hemograma para avaliação de anemia. Eu não me lembro se no gabarito fala de gasometria, mas eu acho que tem que ter uma gasometria para esse paciente, afinal de contas ele está séptico. Vamos bater com o gabarito? Raio-X, da mesma forma que o colega tinha descrito, que é conseguível pelo peritônio, a tomografia com contraste, que é sempre o padrão para ver vísceras abdominais, mas para ver o pneumo, o contraste não é fundamental, a gente consegue ver sem, tá? Mas aí vai descartar outras causas. As hemoculturas, que já estavam em andamento, como eu tinha comentado, devem ser coletadas antes do início do antibiótico, e a gasometria arterial, a gasometria está aqui. Então, acho que não dá para ser completa a resposta do colega, porque a gasometria, para mim, é fundamental. O paciente séptico deve estar acidótico, com possíveis, inclusive, alterações para a gente corrigir. Deixa eu ver o que o Newton botou. Beleza, Newton incluiu tudo isso aqui, ele só citou. Lembra do que eu falei? Eu sei que aqui não dá tempo de vocês escreverem, mas faz como treinamento depois a justificativa. Mas acho que você citou tudo e tudo. Botou a gasometria, função renal hepática, as culturas, que já citou no caso que estava em andamento. Cultura de líquido cavitário durante o procedimento cirúrgico pode ser colhido. Proteínas PCR para calcitonina. Até completou, você botou mais um marcador inflamatório aí, que é a procalcitonina. Tá ótimo, gostei. Citou tudo, foi mais completo que o gabarito. Mais alguma dúvida, gente? Eu acho que esse caso, na identificação diagnóstica, ele não é difícil. E para a gente gabaritar ele, são detalhes. E a maioria dessas informações estavam presentes no próprio caso, tá? O que vocês acharam? Vocês acharam esse caso difícil? Doutora Mônica, eu faria tomografia sendo que ele estava hemodinamicamente instável. Desculpa, Diego, pode repetir? Eu faria tomografia sendo que esse paciente estava hemodinamicamente instável. Não precisa ser nesse momento, por isso que ele é um exame complementar. Até a ordem com que o gabarito está mostrando, você, a princípio, numa ordem correta, você teria já funcionado, começado a fazer a hidratação venosa desse paciente, e de maneira alguma você tiraria ele da sala, nem para fazer um raio-x em ortostase, muito menos para botar dentro de uma tomografia se ele estivesse instável. Mas a questão é que ele não fala em que momento isso vai ser feito. Pensando na questão de prova, é muito mais como que eu investigo melhor essa questão. Né? Essa parte cronológica e temporal que você pensou, ela não aconteceu ao mesmo tempo. Então, se você respondesse essa pergunta falando eu não faria exame de imagem depois do paciente estar hemodinamicamente instável, você consegue entender que não é o que a prova queria de você? Eu concordo com você, a gente não faz exame de imagem, a gente não remove um paciente hemodinamicamente instável para fazer exame complementar. Mas fazendo um raciocínio de prova, o que a prova quer de você nessa pergunta não é saber se você pega ele do jeito que ele levou e taca ele lá na tomografia. Não. Se eu quiser complementar, ter mais informações, quais exames eu pediria? Então, tenta jogar o jogo da prova, igual eu falei, sabe? Dentro do contexto do abdômen agudo perfurativo, como melhor eu avalio e até faço a programação cirúrgica desse paciente. Consegue entender, Diego? Entendo, doutora. Entendo. Muito obrigado. É um raciocínio dentro da prova, que ele não falou, nesse momento, qual exame eu posso fazer? Aí seria nenhum, até porque o único que a gente faz a beira-leito, que é o FAST, ele é muito ruim para a gente ver pneumo peritônio, não costuma ajudar. Então, não seria uma opção disponível mesmo. Mas muito boa pergunta. Mais alguém? Acho que a gente pode seguir, Beth. Tá. Então, esse aqui acabou. Vamos para o próximo. A próxima